Graça e paz de Cristo a todos, a paz do Senhor, a paz de Cristo, Shalom. Estou lançando aqui esse áudio com uma pregação simples, com uma mensagem simples que eu digo da minha parte, porque eu não tenho absolutamente nada para oferecer, mas ao ler aqui o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Com isso, quero começar essa palavra, essa mensagem, pegando como exemplo um dos profetas que eu acho bastante interessantes, um profeta menor, que é o profeta Jonas. As histórias de Jonas são bastante conhecidas de todos nós, e eu quero fazer aqui uma pequena viagem no tempo, voltar aqui um pouco, e você pode me acompanhar. O texto base que eu vou ler vai ser na Nova Almeida Atualizada, mas também vou ter aqui acesso a algumas outras traduções para o português, Almeida Revista e Corrigida, e a NVI também, que são traduções muito boas de se ler, para se manter aí atento ao texto no seu vernáculo, né, no seu idioma. É muito bom esses textos, mas atualmente eu estou lendo mais na NAA, Nova Almeida Atualizada, e vai ser por isso que eu vou me basear. Não vai ser uma pregação expositiva, nós vamos ler aqui como se fosse mais analítica, mas vamos tirar algumas lições da parte de Deus para nós, da vida de Jonas, e aplicar a nossa vida ao nosso cotidiano. Vou ler alguns versículos, saltear algumas outras partes, mas o importante é que a palavra há de ser falada, ok? Amém a todos e vamos continuar aqui. O livro de Jonas é composto de 4 capítulos, apesar de a capitulação da Bíblia só vir a ser feita depois da imprensa, depois da Bíblia ser impressa, depois da grande invenção de Gutenberg, que foi a imprensa. E depois da Bíblia ser impressa, ela foi dividida em capítulos e versículos. Ainda sonho com um dia em que eu vou adquirir uma Bíblia 100 capítulos e 100 versículos, porque eu acho que vai ser uma leitura bastante interessante também. Mas dito isso, o livro de Jonas é um dos profetas menores. Por quê? Porque ele foi inferior a Jeremias, porque ele foi inferior a Isaías, porque ele foi inferior a Moisés, a Samuel. Não. É porque o arcabouço profético dele, o que ele falou, foi bem menor do que os outros profetas, né? Tanto que são só 4 capítulos, mas não é porque são só 4 capítulos que não vão ter lições preciosas aqui. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nesse primeiro e no segundo versículo, diz aqui a sua origem, Jonas, de onde ele veio, filho de Amitai. Na verdade, não diz a cidade que ele veio, tampouco sabe sobre si Amitai, quem é também o pai de Jonas, como também sabe-se muito pouco sobre Jonas, exceto o que está escrito aqui nesse livro. E Deus dá uma ordem clara e direta para ele, em que nós vamos entender mais por que Jonas desobedeceu lá pelo capítulo 4. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu acredito que a intenção de Jonas ela foi frustrada assim, porque nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, mas ele guardou no seu interior esse desejo de fugir da presença do Senhor. E você já pode tirar alguma lição disso aí, porque muitas vezes Deus nos dá ordens bastante claras, como você pode dizer assim: Deus está falando comigo? Como? Tu acha que Deus vai falar comigo, um comedor de feijão? A gente escuta muito isso, né? Mas eu digo para você que Deus já sim, com certeza falou,
para cada um de nós em nossos corações. E se isso já não fosse o suficiente, existem várias passagens na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que nos ensinam, que nos levam a sermos pessoas melhores. Por exemplo, você tem que amar o próximo, você tem que fazer boas obras, você tem que fazer suas orações, você tem que fazer suas meditações, você tem que tratar bem todas as pessoas, e esses são apenas alguns pouquíssimos exemplos de ordens expressas na Bíblia que o Senhor nos dá. Se eu quiser ser um pouco mais ferrinho, eu posso dizer que ao ressuscitar, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ordem mais expressa do que essa, eu acredito que você não queira. Na verdade, nós temos muito mais outras ordens expressas: orai sem cessar, cantai louvores, e levai a palavra, semeai a boa semente, e tantas outras mensagens. São ordens expressas de Deus em que nós, muitas das vezes, nós queremos pagar um preço bastante alto, pagar uma passagem para, na nossa mente, fugir para longe da presença do Senhor. Mas aí acontece toda aquela reviravolta que você vai ver ao ler todo o capítulo 1 de Jonas. Eu espero que você leia todo o capítulo 1 de Jonas também, todo o livro de Jonas em si, mas eu acredito que quando nós queremos fugir da presença de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Note que Jonas colocou essa firme resolução no seu coração de ir para longe da sua missão para a qual Deus o chamou, para a qual Deus o conclamou, e fugiu para Tarsis dentro de um navio. Pagou ali um preço exorbitante, imagino eu, conjeturo eu, que pagou um preço exorbitante, mas que ele foi para descumprir a missão que Deus lhe havia dado. O versículo 4 diz o seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Note essa palavra, dormia profundamente, como se Deus não estivesse ali, como se o perigo não estivesse lhe cercando, como se a sua missão estivesse pausada, como se o seu propósito de vida não existisse de forma alguma. Ele estava dormindo profundamente. E enquanto outras pessoas estavam ali tentando ajustar a sua vida, tentando ver o que está faltando, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso com a gente. Vamos orar aqui, cada um ao seu Deus, vamos pedir aqui energias positivas ao universo, vamos pedir aqui forças a Shiva, trazendo aqui para os nossos dias de hoje. Vamos falar com Buda, vamos falar aqui com algum santo, vamos falar aqui com os mortos. De alguma forma, o nosso Deus precisa nos ajudar. Por que está acontecendo isso? E aí o versículo 6 diz o seguinte: o capitão do navio se aproximou de Jonas e ele disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O importante, o interessante aqui é que quando nós estamos longe da presença de Deus, existem outros deuses aí para outras pessoas. Há quem coloque a fama como seu Deus, há quem coloque o dinheiro como seu Deus. Então cada um desses marinheiros da vida estavam clamando cada qual os seus deuses, mas vai chegar alguém que está no mesmo navio que você, que está na mesma jornada que você, que está indo na mesma direção que você, que vai chegar para você e vai lhe sacudir e dizer: ei, acorda. Por que só você não está fazendo nada? Por que só você não está invocando o seu Deus? Talvez se você falasse com o seu Deus da forma como todos nós estamos falando, talvez esse seu Deus te ouvisse. Parece-se muito com a humanidade nos dias de hoje, de uma forma geral. Estamos cada qual clamando aos nossos deuses, e apesar de nós acreditarmos no único Deus
verdadeiro, o Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo, Espírito Santo, muitas vezes nós podemos, vou repetir aqui, isso para ficar fixado, podemos fugir do nosso propósito, podemos fugir da nossa missão, mas em algum momento vai chegar um capitão, vai chegar alguém com ordem, vai chegar alguém com hierarquia e vai lhe sacudir e vai dizer: clame ao seu Deus. Clame ao seu Deus. Os marinheiros diziam uns aos outros, voltando aqui para o versículo 7, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Olha como as acusações ficaram mais fortes, como quando descobriram a causa de toda aquela tempestade, de todo aquele burburinho, de toda aquela situação trágica, eles apontaram os dedos para Jonas, apontaram as suas línguas para Jonas e dispararam palavras: olha, fala a verdade, seu cabra sem vergonha. Quem é você? O que você está fazendo aqui? De que povo você é? Qual é o seu Deus? Na verdade, eles queriam dizer. E Jonas diz o seguinte, versículo 9. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aqueles marinheiros notaram que estavam perante o Deus Todo-Poderoso, porque eles estavam em alto mar, e quando Jonas diz: o Deus que fez o mar e a terra, eles caíram em si. Diz o versículo seguinte: então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? O que é isso que você fez? Quando eles disseram isso, foi mais ou menos como, trazendo para o nosso linguajar de hoje, que eles dissessem assim: o que foi que tu fez com a gente? Por que tu fez isso com a gente? Continuando o versículo diz: pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Não só sobre os marinheiros, mas também sobre Jonas. Muitas vezes, quando nós nos afastamos da presença do Senhor, quando nós nos afastamos do propósito que Deus tem definido para nós, não somente nós sofremos as consequências, mas também outras pessoas próximas a nós, na mesma jornada que nós, no mesmo destino que nós, no mesmo barco que nós, também sofrerão as consequências. E aqueles homens, eles ficaram um pouco temerosos de fazer o que Jonas disse. O quê? Lançar uma pessoa ao mar viva? Assim, nós somos marinheiros, nós trabalhamos com isso, nós vamos de um canto para outro, passamos por tempestades, nunca vimos uma tempestade como essa, mas, assim, lançar uma pessoa ao mar porque ela pediu? Eu não vou fazer isso. Em vez disso, diz o versículo 13, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, aqui no versículo 14, acontece uma coisa bastante interessante. Então, aqueles homens, os marinheiros, aquelas pessoas que momentos antes estavam clamando, cada qual ao seu Deus, eles disseram, então, clamaram ao Senhor e disseram, traduzindo, então eles oraram a Deus dizendo, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Sempre a missão de Deus, o propósito de Deus, mesmo que seja aquele propósito que Ele te entregou, há de ser cumprido porque é do agrado de Deus. Mesmo que nós peguemos um navio e vamos para uma cidade totalmente diferente para a qual nós somos chamados. Versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. Essa parte me vem sempre aquela piada da tartaruguinha, depois você pesquisa.
em que os marinheiros pegam aqui Jonas e dizem: vai, tartaruguinha! Pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos do jeito deles, com pouquíssimo de informação que eles tinham sobre o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jonas. Com pouquíssimo de informação que eles tiveram, eles adoraram ao Senhor, fizeram sacrifícios dos seus jeitos e fizeram votos, e eu acredito que eles cumpriram esses votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pequeníssimas lições que nós podemos tirar dessa pequena leitura, dessa breve leitura do capítulo 1 de Jonas, porque é como está escrito no livro de Tiago: tomai, por exemplo, a vida dos profetas que falaram a palavra de Deus antes de nós. Nós estamos aqui fazendo isso e haveremos de continuar mais à frente no capítulo 2, 3 e 4 de Jonas. Amém? Deus continue abençoando a vida de todos. Amém.